Paz do Senhor, estamos novamente no canal, hoje para estudarmos Timóteo, um jovem pastor que foi consagrado por Paulo. Nós vamos ver a história dele, juntamente com o apóstolo Paulo, que foi o seu mentor. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Timóteo, seu nome quer dizer honrado por Deus. Timóteo nasceu 17 depois de Cristo, no ano 17. Tinha um pai grego, sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias e foi quem instruiu ele no caminho do Senhor. Nós vamos ver isso em 2 Timóteo 1,5, que diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Timóteo tinha um lar cristão. Mesmo tendo um pai grego, ele foi instruído por sua avó e por sua mãe e não deixou de ser treinado desde cedo por elas. Então nós vimos que certamente muito jovem Timóteo se converteu ao Senhor. Nós vamos ler agora em Atos 16, de 1 a 3, o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aqui nesses versículos nós vimos que Paulo encontrou Timóteo em Listra. E a partir desse encontro dele com Paulo, ele foi consagrado ao pastorado com a imposição de mãos dos presbíteros da igreja e do próprio apóstolo Paulo. Isso nós vamos ler em 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então aqui nós vimos que ele foi consagrado a pastor, muito jovem, pelo apóstolo Paulo e os presbíteros na igreja que impuseram as mãos sobre Timóteo para que ele recebesse a unção do pastorado. Ele se tornou, portanto, um jovem pastor que acompanhou Paulo nos seus projetos missionários. Timóteo dava bom testemunho de vida, tanto que os crentes de Icônio e Listra davam bom testemunho da vida dele. Nós acabamos de ver isso em Atos 16. Paulo quis levar Timóteo em suas viagens, mas teve que circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares e eles sabiam que o pai de Timóteo era grego. Nesse caso, a circuncisão era necessária e não prejudicava sua fé. Cumpriu-se o que Paulo ensinava em 1 Coríntios 9:20, que diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Mas aqui nesse capítulo 16 de Atos que nós lemos, mostra Timóteo junto de Paulo, Silvano e Lucas, evangelizando várias cidades até chegarem na Europa. Timóteo ajudou Paulo na fundação de várias igrejas de Filipe e Tessalônica. Nós vamos ler em Atos 17, de 13 a 15, que diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detência a partida de Paulo para os lados do mar,
Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Os judeus levantaram a maior confusão contra Paulo e os irmãos tiraram Paulo então de lá e levaram para Atenas. Mas Silas e Timóteo ficaram lá para dar continuidade ao trabalho. Mais tarde eles foram encontrar Paulo em Atenas. Timóteo foi um forte colaborador de Paulo, porque ele estava sempre com o apóstolo, ajudando em tudo que ele precisasse. Em algumas cartas que Paulo escreveu, a gente vê que Timóteo está com ele, porque logo na saudação a gente vê isso. Vocês anotem para ler depois. Nós podemos ver isso. Em 2 Coríntios 1:1, Filipenses 1:1, Colossenses 1:1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 e 2 Tessalonicenses 1:1. Em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 7, nós vamos ler que nós vimos que Paulo está tão preocupado com os Tessalonicenses que enviou Timóteo lá para trazer notícia deles para ele. Vamos ler então? Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de vós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. E aqui, felizmente, Timóteo trouxe ótimas notícias dos Tessalonicenses para Paulo e ele ficou bem contente, bem feliz de ter enviado Timóteo. Na visão de Paulo, Timóteo cumpria com todas as tarefas que eram incumbidas a ele. E por isso ele recomendou para cuidar de algumas igrejas. Nós podemos ver isso em algumas passagens, eu vou falar para vocês, vocês anotem para ler depois. 1 Coríntios 16, 10, Filipenses 2, 19 e 1 Timóteo 3, 10. Timóteo também estava presente na terceira viagem missionária de Paulo para Éfeso. Eles partiram de Coríntios para Éfeso e depois para Cesareia. Isso a gente pode ver em Atos 19, 22. Como era Timóteo, esse jovem pastor? Em Filipenses 2, de 19 a 23, nós vamos ler e ver como Paulo fala dele. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Aqui nós vimos, então, Paulo falando de Timóteo. Paulo diz que ele era especial como um filho, ele era altruísta, lá nós vemos isso no versículo 21, quando ele diz que os outros pensavam nos seus próprios interesses, mas não ele. Ele era altruísta e pensava nas pessoas. Ele tinha um caráter aprovado e Timóteo serviu a Paulo como um filho serve ao pai.
Timóteo recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo, 1 a Timóteo e 2 a Timóteo. Na primeira carta, Paulo o exorta no seu ministério e na sua vida pessoal. Exorta-o também a defender a pureza do Evangelho e seus padrões da corrupção causada por falsos mestres. Dá várias instruções a respeito de várias coisas e dos problemas de Éfeso. Essa carta, 1 Timóteo, é escrita entre a primeira prisão e a segunda prisão de Paulo. Já na segunda carta, Paulo exorta a defender o Evangelho, a pregar a palavra, a preservar-se na tribulação e cumprir a sua missão. E ele escreve quando ele já está na sua segunda prisão. Timóteo, ele foi por 15 anos pastor da igreja de Éfeso e recebeu várias instruções de seu líder, de seu mentor, que era o apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso na primeira carta que ele recebe de Paulo, em 1 Timóteo 1. Nesse capítulo 1, de 1 a 10, ele alerta contra os falsos mestres que estavam se levantando em Éfeso e utilizando parte da lei como argumento para os seus ensinamentos. Ele mostra que a lei é boa, mas o evangelho é superior e a única forma de redenção do homem. Neste mesmo capítulo, de 11 a 17, Paulo fala sobre a graça de Deus sobre ele. Na realidade, ele dá um breve testemunho da vida dele. E de 18 a 20, ele exorta Timóteo a combater o bom combate, manter a fé, a boa consciência, para não se desviar do evangelho como alguns já haviam se desviado. Timóteo sempre foi muito bem instruído pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ler agora em 1 Timóteo 4, de 6 a 16, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo mostra a importância do seu relacionamento com Deus, tanto para a sua vida pessoal, como para a eficiência do seu ministério. Instrui-o na piedade e a pôr a sua esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Timóteo, além de jovem, ele se esforçava o máximo para não encontrarem nele falta alguma. Paulo fala para ele se tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto ele esperava por Paulo, ele deveria se manter atento à leitura da palavra, ao ensino e à pregação. Em 1 Timóteo 5, de 1 a 16, ele recebe instruções como deve se portar com várias pessoas na igreja. Nós não vamos ler esse trecho,
Nós vamos só falar dele, mas depois vocês leem com calma. No versículo 1, Paulo mostra como ele deve se comportar com os idosos da igreja, para não repreendê-los e sim admoestá-los com a paz. Nesse mesmo versículo 1, tem como se portar com os jovens. Ele fala, exorta-os como a irmãos. No versículo 2, como ele deve se portar com as mulheres idosas. Deve exortá-las como a mães. E nesse versículo 2 também fala como ele deve se portar com as moças. Paulo fala para ele exortá-la como as irmãs, com toda pureza. Porque isso evitaria o quê? Fofoca na igreja, porque ele era jovem, para dizer que estava querendo alguma coisa com as moças, então evitava toda fofoca e toda má intenção com ele. E no versículo 3 a 16, ele fala como se portar com as viúvas. Diz para Timóteo, honrá-las, aquelas que não têm famílias, e cuidar delas. Porque tinha viúvas que estavam sozinhas, então a igreja cuidava delas. As que tinham familiares, ele exortou os familiares a cuidar das suas viúvas. Agora uma coisa, vocês sabiam que Timóteo foi preso com Paulo em Roma? Lembra a lição anterior que nós vimos a última prisão de Paulo e que ele foi decapitado? Timóteo foi preso com Paulo. Nós vamos ver isso em Filipenses 1:1, que nós vamos ler, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui nos mostra que Paulo, quando está escrevendo aos filipenses, ele cita Timóteo, ou seja, Timóteo estava com ele nessa prisão, e essa carta foi escrita da segunda prisão de Paulo. Mas Timóteo foi solto. Nós vamos ver isso em Hebreus 13:23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Então, nós vimos que Timóteo foi preso com Paulo, mas Timóteo foi solto. O que nós podemos aprender com a vida desse jovem pastor, Timóteo? Primeiro, a usar os seus dons. Timóteo tinha o dom do pastorado, mas ele era jovem e mesmo assim ele exerceu seu ministério, procurou Paulo para ajudá-lo. Ele não esperou ficar velho. Segundo, honrar seu líder. Ele sempre honrou a Paulo, que era seu líder, e ficou com ele até o fim, nos momentos mais difíceis. Terceiro, ter um bom caráter. Timóteo tinha um bom caráter, ele tinha respeito e bom testemunho das pessoas que o conheciam pela sua integridade e pelo seu bom procedimento na palavra. Quarto, ser fiel. Timóteo foi fiel a Deus, nunca se desviou do verdadeiro evangelho, mesmo tendo dificuldades. Em tudo, Timóteo deixou um exemplo a ser imitado. Sua conduta é exemplar. Sofreu com Paulo nas prisões. Em tudo ele foi fiel até o fim. Timóteo, a história conta que ele morreu com 80 anos em Éfeso, no ano 97 depois de Cristo. Se você gostou desse estudo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Agora falta somente um estudo, que será João. Agora então nós vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor. Nós queremos dizer que somos servos do Senhor, amamos o Senhor, não temos Deus nenhum além de Ti. O Senhor é suficiente na vida de cada um de nós. Deus, eu quero colocar essa vida que me escuta agora em Tuas mãos para ser abençoada, guardada, protegida pelo Senhor, livra de todo mal e que nós possamos ter aprendido com a lição de Timóteo, um jovem, que os jovens que estão nos ouvindo, ó Deus, aprendam, ó Deus, usar a mocidade para ganhar vidas para Jesus. Usa os nossos jovens, usa nossas crianças, usa os nossos adolescentes, usa os nossos
idosos também, usa cada um de nós, usa essa pessoa que está me ouvindo, se ela ainda não é do Senhor, que ela possa agora abrir o coração, convidar Jesus para entrar. Se você ainda não é do Senhor, não estou aqui te oferecendo uma religião nem uma igreja, eu estou te oferecendo Jesus Cristo, que é o Salvador, que pode te dar vitória, que possa ser contigo. E para isso você tem que arrepender dos seus pecados, declarar Jesus Cristo como Senhor. Abre o teu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me entrego agora neste momento, falo, ó Deus, que me arrependo dos meus pecados, reconheço-me como pecador, mas peço perdão dos meus pecados, convido Jesus Cristo para entrar no meu coração, ser Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa adquirir a vida eterna, para quando eu sair desta vida, partir daqui, ir morar no céu com o Senhor. Pai, sela essa vida e guarda. Essa que declarou o Senhor e pedindo que o Senhor entre em seu coração e agora querendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Jesus, sela essa vida, escreve o nome dela no teu livro da vida, dando vida eterna. E que nós tenhamos, ó Deus, um dia maravilhoso, o restante desse dia, o dia de amanhã, quem está vendo à noite, para que tudo seja preparado, que tenhamos dias felizes sobre a terra, nos livre de doenças, nos livre de enfermidades, que nós possamos ser curados, que têm agora parentes ou que esteja doente, que o Jeová Rafá, o Deus que cura, venha sobre essa vida, trazendo cura em nome de Jesus. Eu peço toda a armadura do Senhor para nos cobrir neste momento, a pessoa que está me ouvindo e todos nós. Senhor, coloque sobre nós, sobre a nossa cabeça, o capacete da salvação, guardando a nossa mente, o nosso consciente e o nosso inconsciente. Deus, guarda-nos, ó Pai, nos dê escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, nos dê a espada do Espírito afiada em nossas mãos e em nossa boca, que é a palavra de Deus. Cubra-nos com sangue precioso de Jesus, porque há poder no teu sangue. Calça os nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, para que nós, aonde entrarmos, aonde formos, torne-se terra santa. Cubra os nossos lombos com a verdade, porque Jesus é a nossa verdade. E revista-nos, ó Deus, de toda a armadura do Senhor, para que possamos resistir o dia mal e permaneçamos inabaláveis. Amém. Até a próxima lição.